Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estar compartilhando com você. E hoje eu quero compartilhar com você sobre algo muito mais terrível que o Covid-19, que tem causado grandes ameaças à humanidade. Sabe, queridos, todos nós estamos vivendo momentos de pânico por conta do Covid-19. O Covid-19 é um vírus que pode matar. Eu digo assim, pode matar, porque nem todas as pessoas são de fato vulneráveis ao Covid. Tem aquelas pessoas que são assintomáticas, que contraem o vírus, mas mesmo contraindo esse vírus, não terá nenhum efeito, são assintomáticos, não apresentam nenhuma reação. No entanto, há aquelas outras pessoas que convivem conosco que são vulneráveis, como os idosos e pessoas que têm algum tipo de problema de saúde. Esses estão mais vulneráveis. E nós nos esforçamos, nós nos dedicamos para, de alguma forma, protegê-los. E tomamos algumas medidas, como o uso de máscara, como uma melhora no que diz respeito à alimentação, para termos um sistema imunológico mais eficiente. Então, de uma certa forma, tomamos alguns cuidados. Agora, todos esses cuidados que nós tomamos está relacionado à nossa sobrevivência, enquanto aqui na Terra. Não é verdade? Porque nós entendemos que esses cuidados nos dará uma sobrevida, ou seja, fará com que vivamos mais e melhor. No entanto, meus queridos, há uma ameaça muito pior do que o Covid, que ameaça a sua vida e que ameaça a vida da sua família, que ameaça a humanidade. E eu estou falando de algo que tem trazido muita destruição, algo que tem feito um destroço avassalador na humanidade. Eu estou falando do pecado. Sim, o pecado. E o pecado, ele traz desgraça, o pecado traz corrupção, o pecado traz morte, o pecado traz separação. Quando eu falo de morte, eu estou falando de infanticídio, estou falando de suicídio, estou falando, de aborto, eu estou falando de tantas outras coisas que estão relacionadas à prática do pecado. E o pecado é algo que vem trazendo desgraça na vida da humanidade. Tem destruído casamentos, tem destruído famílias, tudo por conta disso. Quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós vamos perceber o cuidado de Deus contra essa prática, contra essa ação avassaladora e destrutiva para o homem. Quando Deus ele estabelece os 10 mandamentos, o decálogo, você vê que ele começa o decálogo falando sobre a importância de nós amarmos e reverenciarmos apenas a ele, o Deus único e verdadeiro, criador e sustentador de todas as coisas. Até porque Deus, ele não compartilha a sua glória com ninguém. Deus é único, o único Deus. Quando olhamos a outra parte do decálogo, nós vamos olhar leis, eu diria assim, leis básicas para a convivência entre pessoas. E é interessante nós observarmos isso. Todas as leis, tanto no início quanto as outras, estão relacionadas ao bem do homem. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, ele está falando que ele é o único Deus a ser adorado, a ser reverenciado. Veja só que no Novo Testamento, quando questionado pelos fariseus qual era o grande mandamento, Deus diz lá, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E diz o segundo, que é amar o próximo com a si mesmo. E pensando nesse primeiro mandamento, a gente sabe, que um homem que não ama a Deus é um homem que não se importa
com a sua própria vida e com a vida do seu semelhante. Um homem que não tem o temor de Deus, ele não tem respeito à vida, porque Deus é a própria essência da vida. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Então, se eu não amo a Deus, então eu não tenho perspectiva. Se eu não amo a Deus, se eu não acredito em Deus, então para mim a vida é esse momento, é apenas aquilo que, enquanto eu viver, então tá tranquilo. E não é assim, irmãos. Se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos olhar que os homens que cometeram as maiores atrocidades na humanidade eram pessoas que não acreditavam em Deus e pessoas que viviam apenas para si mesmo, não se importavam com seu semelhante, não se importavam com seu próximo. Um homem que não confia em Deus, que não deposita sua confiança em Deus, não é uma pessoa confiável. Então veja, Deus está dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É o segundo mandamento, amar o próximo. E quando ele diz amar o próximo, se nós olharmos lá para o Velho Testamento, para o Decálogo, ele vai estar dizendo: não matarás, não adulterarás, não furtarás, né? Não cobiçarás. Então, todas essas ações que Deus estabelece ali como leis, então, tem como objetivo proteger os relacionamentos. Porque um homem que mata, ele mata por conta do pecado. Se o homem adultera, é o pecado. Se o homem tem ali a cobiça, é o pecado. Então o pecado gera tudo isso e o pecado gera a morte. Se nós olharmos para a Escritura, nós vamos ver isso de forma bem clara. Deus combate isso e nos orienta a combatermos sobre isso. O pecado é a transgressão de tudo isso que Deus estabelece. Então o pecado traz destruição. Usando como exemplo aqui a questão do adultério, que é uma prática pecaminosa, porque Deus criou o homem para viver com a sua mulher. Diz a palavra de Deus lá no Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse: e criou Deus o homem e a mulher e os abençoou. E disse: sede fecundos, enchei a terra. E diz: aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. E lá naquele contexto mesmo ali, Deus está abençoando o casamento como algo indissolúvel. Quando ele diz assim: aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Então vejam só, o adultério é uma prática que é realizada fora do contexto de casamento. Você convive com a sua esposa ou com seu esposo, né? Dependendo aí se você é homem ou é mulher. Então, se você convive com o seu cônjuge, então tem uma vida feliz, tem os filhos, tem o seu trabalho, tem o seu lar e vive em plena harmonia, em perfeita harmonia, há décadas. No entanto, querido, o pecado do adultério pode estragar tudo isso. Compromete a sua relação com seu cônjuge, prejudica a sua relação com seus filhos, gera uma instabilidade, porque o filho, diante de uma traição do pai, porque a traição de um cônjuge não é apenas contra o outro. Quando um cônjuge trai o outro, ele também trai a confiança do seu filho, trai os relacionamentos. Você não está traindo só o seu cônjuge, você está traindo a sua família. Então, para você perceber como o pecado ele é danoso, como o pecado ele é prejudicial, é por isso que diz que o pecado ele gera a morte. Nós nos preocupamos tanto com a vida, nos preocupamos tanto com a nossa saúde física, mas a saúde espiritual. Porque a saúde física ela está relacionada à nossa vida enquanto na terra, que é temporária. Por mais que vivamos, nós vamos morrer. O homem que mais viveu foi Metusalém e morreu. Não é verdade? Morreu. Então todos nós temos um tempo, mas a alma não. A alma ela é eterna, a alma não morre. E a Bíblia ela é enfática em dizer isso. Então nós precisamos cuidar da nossa alma. E o que mata a alma, o que nos faz viver esse estado de morte, de separação da pessoa santa de Deus, é o pecado. É o pecado que nos distancia de Deus. É o pecado que nos afasta da presença de Deus.
e nós podemos, sabe, queridos, dar um basta nisso, viver uma vida de santidade. Agora, isso tudo é possível através do antídoto, através do remédio, através da única forma que é dada por Deus, que é através da morte vicária, sacrificial, substitutiva do Senhor Jesus Cristo na cruz por nós. Sim, olha, quando nós lemos lá em João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo ele diz lá de forma assim tão enfática, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Jesus é o meio, é a propiciação, é o elo de ligação, é o que nos aproxima de Deus para uma vida de santidade, sabe? Não subjugada mais ao pecado, mas subjugada à vontade soberana de Deus, que é santo, que é puro e que ama as nossas vidas e que tem interesse pelas nossas vidas e pela vida da nossa família. Sabe, querido, se você tem que se preocupar, preocupe-se com a sua alma, preocupe-se com a sua eternidade. Enquanto aqui na terra devemos ter os cuidados necessários, porque também não devemos ignorar a vida, porque a vida é um dom precioso, foi Deus que nos deu, e por esse motivo nós devemos cuidar, amar, proteger, certo? Devemos fazer tudo isso, mas sobretudo devemos pensar na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Vivemos dias difíceis, não é fácil esse momento que nós estamos vivendo por conta do pecado. E isso Paulo, inclusive, já falava a Timóteo, quando ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, veja só para você ver como o pecado é e como nós estamos vivendo isso que Paulo falava. Olha só, sabei, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Veja só, se nós queremos nos livrar de uma situação como essa e queremos viver uma vida de santidade, o caminho é Jesus. É por esse motivo que Jesus Cristo veio. E ele mesmo declara isso. Quando lemos lá em João 14, Jesus falando para os seus discípulos, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E a vida que Jesus está falando não é apenas essa vida temporária, diminuta, que nós vivemos aqui nessa terra, não. Ele está falando da vida eterna, da vida eterna. Sabe, você precisa entender isso. No seu coração, na sua mente, há esse desejo pela eternidade, há esse desejo pela vida, mas a vida é a vida com Deus, é a vida eterna. Por esse motivo, querido amigo, eu quero te desafiar a tomar cuidado com a sua vida e aproximar-se de Deus, que tem vida eterna para dar para você. Eu quero concluir aqui deixando aquele versículo de João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenhas vida e a tenhas em abundância. Então você pode ter essa vida abundante na pessoa de Jesus Cristo. Basta apenas você convidá-lo para morar em seu coração, fazendo uma oração simples, mas que seja do fundo do seu coração, que seja com seu entendimento, pedindo a Jesus, dizendo, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e reconheço que estou andando distante do Senhor, mas neste momento eu reconheço que Tu és o Senhor e que Tu és o Salvador e por esse motivo eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, porque eu quero viver uma vida de santidade que agrade ao Senhor. Venha morar na minha vida, no meu coração e abençoa a minha vida e a minha família. Em nome do Senhor eu oro. Amém. É simples assim e isso fará toda a diferença. Que Deus em Cristo te abençoe, meu querido,
e até o nosso próximo encontro.